Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do nosso episódio sobre filosofia, direito e outros assuntos. E eu vou começar essa segunda parte voltando para o Richard, porque o Richard falou uma coisa polêmica aqui, né? Olha, olha. O Richard falou que liberdade não é fazer qualquer coisa, não é fazer simplesmente o que se quer. Que há uma diferença entre liberdade e livre-arbítrio. E aí eu volto para você, Richard. Que diferença é essa? Quais autores a gente pode mencionar? Olha que missão, né? Porque essa é uma discussão das mais profícuas da filosofia ao longo desses milênios aí. Porque o que acontece, né? Nós fizemos menção no bloco anterior a respeito de dois casos, dois filósofos, né? Que acabaram sendo... O Sêneca, ele teve que se matar, e o Sócrates teve que tomar veneno, né? Na verdade, se matou também, mas os dois foram ordenados a isso. E eles se consideravam livres. E aí eu lancei essa afirmativa de que a liberdade não é não ter restrição sobre a ação, mas a verdade é a gente ter capacidade de agir mesmo contra nossas vontades. Agora eu vou tentar explicar o porquê dessa ideia, né? E aí, passando ali dos gregos, do período clássico, a gente vai diretamente ao Santo Agostinho, né? Santo Agostinho também é um dos grandes filósofos da história, que ele traz para a gente um conceito dos mais importantes, inclusive para o direito, que é a ideia de livre-arbítrio. O que seria esse livre-arbítrio, né? Santo Agostinho, ele resolve um problema teológico que existia na época dele, que era a discussão maniqueísta, né? Existe o bem, existe o mal, mas Deus é o sumo bom. Como é então que pode existir o mal? Como é que eu posso fazer o mal se Deus é onipresente, onisciente, onipotente e ele é o sumo bom? Como é que acontece o mal então no mundo? São Tomás de aqui, ó, Santo Agostinho explica isso com a ideia dele de livre-arbítrio, que seria o quê? Nós somos livres para escolher se agiremos no caminho de Deus, ou seja, no caminho do bem, ou se agiremos contrário ao caminho de Deus, que seria o mal. E aí ele tem até uma frase muito bonita, que fala o seguinte: eu quero o que quero, e se eu agir com base no que eu quero, eu farei de forma livre. A questão é que Deus, antecipadamente, já sabe da minha decisão livre que vai acontecer no futuro. E ele ainda faz, tem outra menção ainda mais bonita. Ele fala que Deus lembra do futuro como a gente lembra do passado. Então ele traz essa ideia de livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho as escolhas, né? Mas se a minha vontade ela é para o caminho contrário ao de Deus, na ideia de Santo Agostinho, eu estaria caminhando no sentido do mal. Então eu só sou livre exercendo o livre-arbítrio propriamente dito se eu caminho para o sentido do bem. Ou seja, faço a vontade de Deus. Então, mais uma vez, a gente tem a nossa vontade relativizada. Já mais no período do iluminismo aí, a gente tem grandes pensadores como, por exemplo, Kant, que traz alguns conceitos complicadíssimos que assustam todo estudante aí na hora que vai tentar entender o que é imperativo, categórico, essas questões. Mas basicamente ele fala o seguinte: ó, ele separa vontade de desejo. Desejo é aquilo que é natural, é imanente à nossa existência e também é irracional. Então, por exemplo, se eu está faltando líquido no meu corpo, eu vou beber água. Se eu estou com fome, eu vou comer. Vontade já é uma coisa que passa pelo filtro da razão. Então eu posso ter determinados desejos, mas que isso não se consubstancia na minha vontade, porque a razão me diz que eu não devo fazer aquilo. Por exemplo, eu quero comer. Eu quero comer um espaguete, mas eu não vou ficar comendo espaguete o dia inteiro, porque isso é irracional, isso vai me criar problemas. Então eu tenho um desejo e eu tenho uma vontade que é limitada por isso. Então, para ele, a liberdade também passa por isso, pela nossa capacidade racional de filtrar isso. Então, vocês estão vendo que em várias situações aqui eu tenho a liberdade, mas uma liberdade limitada. Entendeu? E voltando lá no grego, o grego era livre enquanto ele era um ser político, irracional. Enquanto ele vivia dentro da polis, enquanto ele se autolegislava. Tanto que o termo idiota, para o grego, o Ídios era a região periférica da cidade, periférica à polis. Então, quem vivia no Ídios e os estrangeiros, que não podiam participar da vida política, eram idiotas. Nossa. Então, é um conceito de liberdade bastante limitado também. Mas eu fico aqui. E você mencionou Sócrates. Eu acho que você falou antes da gente começar a gravar. Você falou da morte de Sócrates e como Sócrates reagiu a isso. Passa por essa ideia também da vida política, da vida em sociedade. Quando foi sugerido ao Sócrates a fuga da prisão
para não ter que cumprir a pena dele de tomar cicuta e morrer, ele explicou que para ele aquilo ali seria o fim da liberdade dele, muito pior do que a prisão, por conta do pacto racional que ele fez, de cumprir aquela lei da qual ele mesmo participou. Então, racionalmente, ele não estaria sendo justo, mesmo que o julgamento dele tenha sido injusto. E ele teria que cumprir a lei. Entendeu? Aí que tá. Você me lembra que eu vi em algum autor, eu não sei se foi no Caligares, ele comentando de um outro autor, uma reflexão, que diz assim, que a vida não é um valor absoluto. Porque valores absolutos são aqueles seus valores que você estaria disposto a dar a vida por eles. Esses são os valores absolutos. Sim. Engraçado, eu não sei se eu vou fugir um pouco da ideia que vocês estavam tendo, mas enquanto o Ricardo falava de desejo e de vontade, eu lembrei de uma discussão que eu e o Bruno a gente tem frequentemente. A gente tem pensamentos muito diferentes sobre algumas coisas e que eu repito para ele uma frase que vem daquele filme do Spielberg, Os Fabelmans, que é recente, que conta a história, de certa maneira, uma ficção, mas não uma ficção total ali, sobre a biografia do Steven Spielberg. E que a mãe dele falava que a culpa era um sentimento inútil. E aí eu falava muito isso pro Bruno, porque eu falava, a culpa é um sentimento inútil, ela não serve para nada. Muito embora a gente fique muito preso à culpa, muitas vezes, como um caminho mais curto para poder desviar da autorresponsabilidade. E aí eu e o Bruno, a gente tem essa discussão sobre a culpa ser inútil ou não. E aí, recentemente, ele chegou lá no escritório e falou assim, descobri para que serve a culpa. Para que serve a culpa, Bruno? Eu estou lendo um livro sobre a função da dopamina no cérebro, né? A dopamina como... ela está muito ligada ao desejo, né? E eu falei com a Thaís que a culpa... Tudo bem, se você usar a culpa baseada em valores que outras pessoas colocaram na sua cabeça e como instrumento de autopunição para continuar com uma conduta reprovável, por exemplo, o marido traiu a esposa. Ao invés de parar de trair, de ser sincero com ela, de contar, ele se culpa, mas ele trai de novo, se culpa. Sabe? O sadomasoquismo, né? Não é isso. Realmente, aí a culpa é inútil. Mas a culpa como um instrumento de análise de custo-benefício, de você pensar assim, de acordo com as minhas virtudes, com os meus valores, qual a decisão certa a ser tomada, como uma espécie de bússola nessa distinção entre liberdade e livre-arbítrio, eu acho que ela tem muito valor. O medo de se sentir culpado e com essa sanção moral, se eu transgredir uma norma que é importante para mim, aí eu acho que a culpa é uma boa conselheira, né? Eu parar para pensar as consequências de um ato que eu pratique. Então, talvez ela seria um trampolim entre o desejo e a vontade, já que a vontade tem a amarra do racional. Vocês foram kantianos agora, porque o Kant, inclusive, ele afirma o seguinte... E aqui, só uma coisa. Desde que ela se baseie num sistema de crenças, virtudes, valores que eu me questione e construa para mim. Kantiano, porque o Kant ele afirma que se eu ajo de forma correta, mas eu ajo de forma correta porque eu estou com medo da sanção, eu não fui livre e eu não fui racional e eu não fui justo. Eu só ajo de forma livre e de forma justa se eu ajo por conta de princípios éticos e morais que motivaram aquela minha ação. Não adianta eu deixar de fazer aquilo por culpa ou por medo do resultado. Por culpa, só para explicar, por culpa terceirizada, digamos assim, por valores de terceiros. Se for uma culpa no sentido de eu compactuo com esse... controle para não violar os meus valores. Como o Sócrates compactuava com o que ele tinha aceito em relação às regras, né? Sim. Da época, então aí tudo bem, Quer dizer, eu vou fugir da morte, mas vou ficar a vida inteira sentindo que eu transgredi meus valores e coisas que são importantes para mim. Os links são infinitos, porque agora eu pensei na neurociência, que também discute a liberdade, hoje em dia discute o livre-arbítrio. Por quê? Hoje a ciência já sabe que a minha ideia de consciência, o Ricardo, isso é um resultado de reações químicas no meu cérebro que fazem eu ter essa ideia, essa percepção. É aí que nós discordamos, mas tudo bem. Vamos lá. A ideia de culpa, por exemplo, nos remete ao que torna uma pessoa, por exemplo, a pessoa ser avaliada psiquiatricamente como psicopata. O psicopata não tem culpa. É um exemplo. Ele age de forma perversa e sente, às vezes, até prazer com aquilo e não tem culpa dos atos que ele comete. Mas eu tenho outras situações ainda que determinados tipos de lesão em determinadas regiões do cérebro podem atrapalhar na construção dos nossos conceitos morais e éticos.
Nós temos casos famosos aí, tem um caso que é estudado desde o século XIX, que é do Phineas Gage, que era um engenheiro das linhas férreas norte-americanas, que teve uma barra de ferro que atravessou o cérebro dele. Ele era uma pessoa pacata, uma carreira de sucesso, terminou a vida poucos anos depois como um jogador inveterado, mentiroso, brigão, alcoólatra, e começou a se estudar isso. E se identificou que essa região do cérebro, uma região do lobo frontal, é responsável por essa criação dos nossos conceitos morais. Então, nós seríamos livres diante disso? E aí eu remeto, por conta dessa quantidade de discussões de culpa, se eu ajo de acordo com a minha crença ou de acordo com o resultado, eu volto lá atrás, um pouco depois dos gregos, são os estoicos, né? E aí o Epiteto. O Epiteto tem uma mensagem que, para mim, ela é lindíssima e ela Epiteto que foi escravo, né? Foi escravo. Epiteto supera essas discussões acerca da liberdade, porque Epiteto fala o seguinte: as massas se enganam quando afirmam que apenas os homens livres têm direito à educação. Em verdade, os homens verdadeiramente educados é que são livres. O que ele quer dizer com isso, gente? Somente o conhecimento, o autoconhecimento, a educação filosófica vai nos tornar livres. E ele pergunta o seguinte: você quer sentir medo? Você quer sentir ansiedade? Você quer se sentir triste? Não, ninguém quer se sentir dessa forma. Então, se você sente medo, se você está ansioso, com alguma angústia, ou se você é triste, você não é livre. E a única coisa que vai livrar o homem disso é o autoconhecimento. Vai liberar o homem, então, das suas prisões internas. Epiteto foi filho de escravos, foi escravo a maior parte da vida. E discutiu a liberdade dessa forma, que eu acho genial. Lindo. Porque com esse conceito dele, se eu me liberto das minhas prisões internas, como Sócrates, que estava na cela, tanto faz, tanto fez. Como Sêneca, que teve que se matar, ele o fez por vontade, tanto faz, tanto fez. E se essa ação minha eu fiz com base no meu autoconhecimento, eu também não vou sofrer com a culpa. Sim. Não vou sofrer com angústia, com ansiedade, que é o medo do futuro, e a culpa é o medo do passado. Então, eu acho sensacional. O medo é, então, como é que é? O medo, você falou do futuro. A ansiedade é um medo relacionado ao futuro. A culpa é um medo relacionado ao passado. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Deixa eu trazer um instrumento prático aqui interessante, que serviu muito para mim, né? Nós estamos nessa era aí do materialismo, do método, né? Do método científico. A ciência triunfou, né? Só que a gente tenta muitas vezes pegar mecanismos da ciência e trazer aqui para a vida, para questões éticas, políticas e esse autoconhecimento, e é aí que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem muita tendência de querer pegar o racionalismo, o método da nossa vida profissional e querer usar essas ferramentas na nossa vida pessoal. Então tem muita gente que só vai ler livro de direito, só vai conversar sobre direito, porque acha que está perdendo tempo quando lê outra coisa. Quando lê uma literatura, quando lê filosofia, não estou perdendo tempo porque não é direito. E aí tem um conceito em alemão, tem uma palavra, que é inclusive título de uma obra do Heidegger, que é Huswigga. Eu até gravei um vídeo sobre isso uns dias atrás. Desculpem meu alemão. Mas o Caligares menciona essa obra porque Huswigga significa caminhos que não vão para lugar nenhum. Faz menção àqueles caminhos, por exemplo, que lenhadores abrem para cortar árvores e aí fica aquela clareira. Então, se você seguir aquele caminho, você vai chegar na clareira e não tem opção a não ser voltar. E aí tem um conceito filosófico muito legal nessa ideia, que é o seguinte: a gente acha que todo caminho que a gente vai seguir tem que dar em algum lugar, tem que ter um destino pré-determinado. Pragmático. Então eu só vou ler um livro que vai me tornar ainda mais especialista no que eu trabalho. Mas não, gente. Na verdade, os caminhos que não dão a lugar nenhum, ou que eu não sei o caminho pré-determinado, eles nos chamam a viver as alegrias do caminho, de percorrer o caminho. E é aqui que está o desenvolvimento humano. Quando eu vou ler literatura, quando eu vou ler filosofia, eu dou um salto de autoconhecimento e desenvolvimento humano que, se eu ficar só com uma visão pragmática de que só coisas que estejam ligadas a uma formação técnica devem ser lidas ou devem ser discutidas, eu não vou conseguir. Então, muitas vezes, seguir um caminho para lugar nenhum, na minha visão utilitarista, de que tudo tem que ter a ver com a minha formação técnica, é a melhor coisa que eu posso fazer. E aí, tanto que a minha estante de livro lá em casa,
ela é dividida por assuntos, né? Então tem a parte de filosofia, tem a parte de literatura, tem a parte de neurociência, enfim. Será que ele é metódico? E aí sabe onde está Shakespeare? Onde está Hamlet? Filosofia. Na filosofia. Eu achei que fazia mais sentido para mim deixar o Shakespeare na filosofia do que na literatura. Porque você lê Shakespeare, é uma coisa tão fantástica do ponto de vista de... Comportamental, em todos os sentidos. É fantástico, Essa fantástico. literatura, e até outra metáfora a respeito de caminho também, salvo engano, está no Conde de Monte Cristo. Que o prisioneiro, ele durante anos, pensando em fugir, ele vai cavando um túnel, com foco na liberdade, pensando em fugir da cela. E quando ele finalmente consegue terminar o túnel dele, ele sai na cela de outro homem. Piorou. Aqui, legal isso. Isso aí me lembra Schopenhauer. Schopenhauer fala o seguinte: a vida é uma vida de dor, né? Essa é uma vida de expiação e tal. Então você não tem que ter inveja de ninguém, porque todo mundo tem suas dores. A questão é que nem todo mundo conta pra você as dores que tem. Você vai invejar uma pessoa que tem dores que você sequer imagina quais são, você vai querer ser aquela pessoa? Isso é muito aplicável à sociedade do espetáculo que a gente vive hoje, né? Demais. Instagramável. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, ninguém tem problema. Aí, só pra eu encerrar, desculpa, Fernando Pessoa. Fernando, a gente tinha que falar dele. Com seus heterônimos, tem um dos heterônimos que eu acho que é o Álvaro de Campos, que tem um poema que ele fala assim: estou farto dos semideuses. Eu nunca vi uma pessoa que levou porrada. Eu nunca vi uma pessoa que foi ridícula. Só eu que sou ridículo. Todo mundo, ó príncipes, meus irmãos. E não todo havia mundo é Instagram, hein? E não havia Instagram. Mas Fernando Pessoa é anos-luz à frente. Ele É o contra. Essa ideia de Schopenhauer é da compaixão. A ideia da A compaixão. paixão, cotidianamente, a gente usa o termo paixão como assim, você está enamorado, está gostando de alguém, mas tem um sentido mais complexo. E aí eu remeto à paixão de Cristo, né? A paixão de Cristo é o sofrimento que Cristo sofreu antes da crucificação. E essa ideia de Schopenhauer de que o mundo é sofrimento, de que o mundo é expiação, ele remete para o conceito de compaixão, que a justiça se consubstancia na compaixão. Que o que é compaixão? É eu experimentar a paixão do outro, né? O sofrimento do outro, sabendo que todos nós estamos numa vida de dor. Isso é muito bonito. Marco Aurélio, o imperador, filósofo romano, ele tem um livro... Meditações, que são trechos de diários dele, né? E ele fala para ele fala assim: olha, um homem com sabedoria, com razão, dificilmente vai se ofender com o mal que ele sofre de outro homem, com a ofensa do outro homem. Porque talvez ele sinta até compaixão, porque ele vê no outro um sujeito que não sabe distinguir entre o bem e o mal, que não tem educação, que não tem formação. Seguidor de Epiteto, Marco Aurélio. E tem a ver com o estoicismo também, né? Bastante. Estoico. Né? O estoicismo é o quê? Qual que é a ideia do estoicismo, basicamente? Fala-se da ataraxia, que... Pode explicar, que você vai ter muito mais propriedade que eu, por favor. À disposição. À disposição. Ele nem pra me ajudar, né, na hora de explicar, não entende a jogada. O que é ataraxia, Ricardo? Para de me atrapalhar. Agora ataraxia... Não vou ter que cortar isso aqui, eu não vou lembrar da ataraxia do conceito aqui agora. Não, porque eu vou falar, então, grosso modo, do que eu sei, né? O estoico, ele prega que a ideia de felicidade está ligada justamente a você se sentir absolutamente tranquilo em relação a todos os movimentos que vêm de fora. Isso. Então, por exemplo, tem muito a ver com o que o Marco Aurélio falava, né? Se alguém... Agora, por exemplo, vindo pra cá, eu passei muita raiva no trânsito. Bruno também, né? Que a gente chegou comentando isso. Se eu me desgasto com o comportamento de um outro que tá ali sendo visivelmente um sacana no trânsito, quem tá sofrendo com essa energia sou eu. Sim. Então eu não tô preservando o meu estado de paz que eu deveria ter tentado alcançar se eu fosse parte da ideia estoica, né? Justamente por não me afetar pelo comportamento que é externo. De uma maneira bem superficial. superficial. Ataraxia, eu acho. De uma maneira bem superficial, o estoico ele tem essa visão assim de que há uma ordem das coisas, né? De que há uma inteligência, uma beleza eterna, infinita no cosmos, no todo, e que cabe ao ser humano entender o seu papel nesse todo. E cabe ao ser humano dominar-se a si mesmo. Então, o Marco Aurélio, que é um estoico, né, nós tivemos aí 3 grandes filósofos estoicos romanos, né, Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. E Marco Aurélio, nessas anotações do diário dele, eu até trouxe aqui, porque eu acho isso fantástico. Ele faz uma anotação para ele, e aí eu fiz essa anotação para mim também. Eu leio ela todo dia de manhã. Frasezinha. Frasezinha. Hoje eu que vou trazer uma frasezinha. Ou frasezona.
Não, pequenininha. Ele fala assim, ó. Ele anota para ele mesmo. Comece amanhã dizendo para si mesmo: encontrarei com um indiscreto, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso, com um insociável. O que ele está fazendo? Ele está preparando a expectativa dele. Se eu acordo de manhã e falo assim, eu vou encontrar com um mal educado no trânsito. A hora que o mal educado eu der seta e ele não deixar eu entrar, eu já estou preparado, não frustrou minha expectativa. O máximo que vai acontecer é eu dar seta, alguém deixar eu entrar e eu ficar feliz. Então é isso que o estoico prega muito. Cuida de si mesmo, né? Porque você muitas vezes não vai conseguir controlar coisas do mundo externo, mas você controla como você reage a elas. E aí eu lembro de uma lição que um psicólogo meu me deu uma vez. Ele falou assim, Bruno, ninguém tem o poder de te deixar triste, de te deixar feliz, de te fazer... Na verdade, essas são emoções ou sentimentos que você escolhe para reagir a algo que alguém fez. Você escolheu ficar triste com aquilo que falaram para você. Como você poderia ter escolhido rir daquilo que falaram. Você poderia ter escolhido ridicularizar aquilo que falaram. Você poderia ter falado assim, não, eu não sou isso aí. Mas você escolheu ficar triste e reagir dessa forma. E a capacidade dessas escolhas para os estoicos, ela vai se dar, sempre volta no meio volta para a educação, para a disciplina. Tanto que tem algumas regras, como por exemplo, que eu acho muito interessante. Acordar cedo todos os dias. Uhum. E uma que me chama muita atenção. Algumas noites dormir no chão. Olha. Que é para saber quanto é bom dormir na cama. Nossa. E para saber como você reage com relação a isso. Fantástico. Contrastes, né? Fantástico. É da relatividade, justamente. Nada existe se não for relativo a algum outro. A alegria faz sentido porque existe a tristeza. Exatamente, né? Entendeu? Os períodos de jejum, tudo isso está relacionado a essa ideia dele do autoconhecimento, né? De se conhecer, exatamente, inclusive como reage a essas situações externas. Olha aqui o que é um estoico, né? Sêneca, um filósofo alemão, um filósofo romano, ele foi... ele era o conselheiro próximo de Nero, né? E aí Sêneca, nesse livro dele que chama Sobre a Brevidade da Vida, que é uma joia de livro, vale a pena, ele fala assim, ó, os vícios nos cercam, e nos cercam por todos os lados, e não permitem que nos levantemos de novo e ergamos os olhos para discernirmos a verdade, mas nos mantêm abatidos enquanto nos dominam e nos acorrentam à luxúria. Suas vítimas nunca têm permissão para retornar ao seu verdadeiro eu. Se alguma vez tivessem a chance de encontrar algum alívio, mas como as águas do fundo do mar que continuam a se agitar mesmo depois que a tempestade passa, são jogados de um lado para o outro e nenhum descanso de suas luxúrias permanece. Isso é um estoico, essa luta contra as pulsões, as paixões e o domínio de si próprio. Né? Lembrou até a contraposição Epicuro, né? Apesar de que o Epicuro, às vezes, ele é mal interpretado. Porque o Epicuro, ele já entende que a felicidade ou a liberdade, ela se dá na medida da realização dos desejos. Mas não é a realização desenfreada dos desejos, né? É uma realização equilibrada dos desejos. Né? Desejos ou vontades? No caso dele, desejo e vontade como se fosse uma Tô aprendendo coisa a já aplicar quem vai lá na frente fazer essa diferença é o Kant pra gente. Mas aqui para ele tá tratando como se fosse uma coisa só. Mas aí olha aquela ideia de que o homem é o homem no tempo e no espaço. Né? Eu lembro do Isaiah Berlin falando de Epícoro. Epícoro ou Epicuro? Epicuro. Então ele falando de Epicuro e ele falando de Platão. Ele fala o seguinte, olha, enquanto Platão é um sujeito que fala do sentido da vida, da felicidade ligado à polis e à vida social, Epicuro já é um sujeito que ele fala muito da salvação pessoal, né? Do sentido da vida pessoal. E aí ele fala o seguinte, mas vamos pegar esses dois sujeitos. Platão está no momento em que a Grécia está florescendo, as cidades-estado estão se consolidando cada vez mais. Epicuro está no momento de decadência, de invasão da Grécia. E aí ele fala que em muitos momentos onde o homem ele sente que ele não consegue obter do mundo o que ele quer, ele se volta para dentro e tenta se ensinar a não querer as coisas que ele não pode ter. E Epicuro está nesse momento. Grande sacada essa, viu? Não é interessante isso? Locke também tem a ideia da liberdade. Como a liberdade só é possível mediante o Estado, com as leis, porque a liberdade de não ser aniquilado, liberdade de não ter propriedade
atacada pelo outro, né? Então eu só consigo efetivar essa minha liberdade quando eu estou fora do estado de natureza, que é mediante a lei. Diferente do Rousseau, né, que entende que as instituições é que muitas vezes corrompem o homem que na sua essência é bom, não é isso? Exatamente. Mas voltando à questão do período, qual que é o período de Locke, né? Século XVI ali, onde a gente tem as monarquias, onde a gente está começando aquela discussão, onde o liberalismo, inclusive, nasce com ele, né? Então tudo... Rousseau já está mais para frente. Um século e meio depois, alguma coisa assim. Mas você falou de Platão, eu acho que vale a pena falar do mito da caverna. Mito né? da caverna. Como é que nós vamos falando dele até agora? Porque a gente tem 5 minutinhos. É o operador de direito, hein? Dá para linkar o operador de direito com o mito da caverna. Dá. Então vamos lembrar bem brevemente o mito da caverna, né? No mito da caverna que Platão menciona na República, várias pessoas estão acorrentadas dentro de uma caverna. A caverna tem uma entrada de luz, né? Mas elas estão de costas para essa entrada. Diante delas tem uma fogueira. E com a luz ali da fogueira, elas veem a sombra das coisas que estão acontecendo fora da caverna. Então passa uma pessoa lá, ou se move uma plantinha pelo vento, elas veem a sombra. E elas ficam tentando interpretar aquelas sombras. Então elas têm uma visão indireta das coisas que estão acontecendo. Então, às vezes, a figura de um homem parece um monstro, enfim, né? E um dia um sujeito se liberta e sai da caverna. Quando ele sai, o sol é forte demais, ele não consegue olhar diretamente para as coisas, então ele usa a água. Ele olha para a água que reflete os objetos. Ele já tem uma visão diferente, colorida, com mais nitidez, até que ele vai se acostumando e ele consegue olhar diretamente para os objetos. E aí, quando ele volta para a caverna para contar essas coisas para as pessoas, elas falam assim, ele tá louco, tá doido. Né? E esse é muito o desafio de quem arrisca sair da caverna, de quem arrisca ter essas discussões e começa a se indagar sobre conceitos como liberdade, justiça. Desenvolver pensamento crítico, que é justamente filosofar. Aí volta para aquela peça do James Joyce que eu aconselhei todo mundo a ler, que é Exílios, porque tem uma figura lá que é o Richard, que é esse sujeito. Ele chama Richard. Ele é esse sujeito que está atordoado e atormentado o tempo inteiro com questões sobre liberdade. O Richard é o mais racional ou ele é o mais racional? O Robert é o passional. Robert. Né? Eu não acho que eu seja o Robert, mas enfim. E o Richard é casado com a Berta, né? Ela escolheu a razão, mas o Robert a todo momento fica ali tentando assediá-la, envolvê-la, que é a tentação da pulsão, da vontade, dos desejos e tal. Ela é casada com o Richard, mas aberta a conversações com o Nossa Senhora! Bom, gente, para poder acabar com essa piada infeliz... É tipo... Só uma coisa. Aí o Richard, ele fica atordoado por esses pensamentos sobre ele, e ele vira para ela e fala assim, ele vai estimulando que ela deixe o Robert avançar um pouco para ver o que ele quer. Então fala assim, conversa com ele, deixa ele beijar sua mão, enfim. Aí ela começa a falar assim, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu ceda a ele ou não? Me dá uma resposta, pelo amor de Deus. Como quem pede para a filosofia. Pelo amor de Deus, me dá uma resposta. E ele fala assim, eu não vou te dizer o que fazer. Eu quero que você seja livre. Para você ser livre de verdade, você vai ter que escolher se você quer me trair com ele ou não. Essa decisão tem que vir de você. Eu te disse por tempo demais as músicas que você tinha que ouvir, os livros que você tinha que ler. Agora eu preciso te ensinar a ser livre. Então, eu sei que você está angustiado, mas de mim você não vai ter resposta. Eu vou te dizer, pode encontrar com ele sempre que você quiser. E você é que tem que decidir se você vai ser fiel a mim ou se você vai ceder a ele. Cara, eu acho assim... Por isso que o Kant não teve uma vida amorosa muito intensa, né? Deve ser porque o papo era muito bom do Kant. Porque para ele, mesmo se ela decidisse, depender da decisão que valeria é o que ela estava sentindo por dentro. Então, aí essa é a eterna angústia do Richard, porque ele fala assim, eu não tenho como saber o que ela está sentindo por dentro. Tanto que ele fica indagando, mas o que você sentiu quando ele beijou sua mão? Ele fica tentando perscrutar o inescrutável. Eu achei o Richard meio abusivo. Abusivo? Tinha que estudar um pouco de história. Mas tanto o Richard quanto o Robert, porque um fica querendo saber como ela reage ao outro. Mas aí o Robert pergunta, mas o Richard sentiu ciúme quando você falou? E eles vai entrando uma coisa meio estranha de querer saber como ela... Assim, gente, é interpretação minha, né? Que ele simboliza essa questão da escolha filosófica. Eu nunca li
sobre isso, pode ser que seja exatamente isso, mas eu tô dizendo uma coisa que veio da minha percepção, assim. Mas me parece que a Berta é o sujeito que está entre a razão, a repressão das pulsões e a busca de valores e virtudes, e o Robert é o sujeito que vive a pulsão e o desejo, e ela está ali entre uma coisa Buscando e outra. a própria verdade. Isso, e a Você- razão dizendo, a filosofia, eu não vou te dar a sua verdade, você Aham. vai construir, você vai ter que ser livre de tomar essa Gostaria decisão. de ouvir o Richard trocando algumas ideias com o Dom Casmurro, hein? Ah, Capitu! Bom, gente, para terminar, que já estourou o nosso tempo, frasezinha. Oba, Pensando nisso que a gente conversou nos 2 blocos, sobre a filosofia ser muito mais a habilidade de se pensar criticamente do que propriamente chegar a respostas formuladas, trouxe uma frase do Nietzsche, polêmico Nietzsche, mas que eu particularmente gosto, que diz o seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Essa frase tem a ver com o mito da caverna e com tudo isso que a gente conversou hoje. tá aí sempre impecável. Sintética. Sintética. O Nietzsche, né, gente? Que eu só li. E é isso, Compacto né? com impacto. Ai, meu Deus, isso é tão demais. Tudo bem, então agradecer a essa conversa maravilhosa. Um grande prazer, viu? Richard, que é sempre, né, uma enciclopédia humana, Ele com a é. Thaís, minha companheira de sempre de podcast. Agradecer nossos queridos ouvintes, pessoal que está sempre com a gente. E é isso, até o próximo Até o próximo episódio. Até o episódio, próximo, pessoal. gente. Obrigado.